Os dois maiores gênios da minha geração, Renato e Cazuza, eram homossexuais. O Renato sofria muito de culpa, né? Ele tinha uma coisa culpada. Os homossexuais, eles têm um outro sentimento, eles têm uma outra visão. O Cazuza era dionisíaco e o Renato era apolíneo. Pessoa doce, sabe, amorosa, tomava dois e virava o demônio. Eu não imagino que Cazuza seria tão genial se ele fosse heterossexual. Mas eu não tenho essa visão romântica, não. Mas é engraçado como isso virou história, cara. Hoje em dia, às vezes, me aparece um moleque de 20 anos falando: você conhecia Renato Russo? Pô, era meu amigo Renato, sabe? Eu não penso na figura histórica. Alguém me falou outro dia que falou assim que conhecia o Renato e a pessoa falou: deixa eu tocar em você, você conheceu o Renato. Você que tá tocando. Mas é porque você não tem essa percepção, mas se eu falasse pra você, cara, eu saía pra jantar com o John Lennon, você talvez... Exatamente. Falar, cara, você conheceu o John Lennon? Exatamente. Me conta, né? Porque as pessoas têm, pra mim, o Renato e o Cazuza... Você conheceu o Jim Morrison. São as coisas mais potentes, porque eu com 48... teve Blitz, eu fui a minha vivência musical é essa ordem aí, né? Na sequência. Você Blitz, viveu aquilo como espectador, como né? espectador. É igual quando eu pergunto pra alguém de 70, que fala assim, cara, como foi ir na loja comprar o Sgt. Peppers, né? Pelo lançamento. Ler a crítica, e esperar, e chegar na loja. Eu vivi isso com essas bandas. Então eu me lembro Tudo Colorido com a Blitz, que foi meio isso, eu era bem criança. O RPM foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque era um negócio muito grande. Foi um fenômeno. E achava muito diferente. E aí tinha aquela... O Paulo virou um grande ídolo, galã. Era uma coisa onipresente. Foi né? um foguete, né? Foi um foguete. Só que foi o Cazuza que me transformou como ser humano, assim. Das curiosidades, de chegar numa família, meu pai... era um cara meio yuppie, assim, né, digamos assim, meio moderninho, mas é legal o moderninho quando é o pai, o filho, quando começa a querer fumar um baseado, que começa de... tipo, não é legal, não é legal. Mas o Cazuza fez eu questionar várias coisas, né? E aí o Renato vinha muito mais aprofundado depois do segundo álbum, né? Porque no Que País é Esse ali, aquilo não me bateu, eu era jovem. Você tá falando primeiro. Mas na sequência, e aí a minha adolescência se formando, o meu início da vida adulta, o Renato era profundo, né? Era. O Cazuza falava, vou te amar daqui até Constante Ramos, você queria ser aquele cara... Eu achei que era coisa, o Cazuza era dionisíaco e o Renato era apolíneo. O Cazuza era o da carne, era o da vida, era do mundo que está à sua volta. O Renato era do mundo interior, né? Falar da sua alma, daquelas coisas. Era essa exatamente a percepção. E é engraçado que hoje, com 48... eu tenho menos paciência para ouvir as músicas do Cazuza solo, até porque eu acho que a produção dos discos ficou muito datada, são poucas coisas... Que era mais feita para um mercado pop. Do que a Legião. A Legião era uma banda de rock. Coisas que hoje para mim é difícil ouvir Brasil, não gosto da produção das músicas. Assim, eu entendo você perfeitamente. E a Legião não, parece que a Legião é moderna até hoje. Mas porque rock and roll, cara, tem essa coisa de não envelhecer. Você fica um pouquinho assim, você tá com a cara da época, mas não parece velho aquilo. Você ouve Led Zeppelin, não é velho aquilo. E a molecada é uma coisa de uma época. Exatamente, Beatles. Pode ter a cara dos anos 60, mas aquilo não é velho, não envelheceu. Não sei porque, talvez é um Deus que não envelhece, rock and roll. E é um Deus que não perdoa também, né? E você tem razão quanto à produção dos discos do Cazuza. Eles eram feitos para tocar no rádio, para vender para massa, portanto, tinham a roupagem da época. Eles soam anos 80. Soam muito anos 80. Exatamente, mas o lado ruim dos anos 80, talvez, os sintetizadores, nada envelhece mais rápido do que tecnologia. Do que texturas de teclado. Eu não estou bebendo e estou ficando bêbado. Mas isso é verdade mesmo. E aí é difícil para mim ouvir, assim. Aí eu gosto de ouvir o Cazuza, aí eu passei a amar os primeiros, voltei a ouvir o Barão 1 e Barão 2. Não envelheceu. Não envelheceu. Pode não ser bem gravado, pode não ser melhor mix, mas, cara, é maravilhoso ouvir. E do Cazuza tá ali, né, cara? Tá ali, já tá ali. Às vezes eu ouço assim, no primeiro disco dele já tem Bilhetinho Azul, que é uma obra-prima. Eu ia falar agora de Bilhetinho sensacional. É uma obra-prima, né? É uma obra-prima aquilo, e tá na última faixa do primeiro disco do cara, sabe? É foda. E é 83, se não me engano, aquele disco.
84. É por aí. É bem no comecinho da... E o segundo, que já é mais bem produzido, que tem, né, que é o que, se eu não me engano, que eles estão... Tem Podia Nascer Feliz. Esse disco pra mim é um primor, esse aí soa bem. Já foi mais bem, já tinha dinheiro. Um saxofone ali, uma outra Eu acho que o primeiro disco do Barão foi gravado em 24 horas. Foi. Tipo, liga aí e vamos nessa. O João mandou, né? Grava sem dinheiro, né? Tu tem uma noite de estúdio, se vira. Você compositor já, naquele momento, quem te impactou mais na palavra, você ali vivendo Cara, a mesma olha, geração? eu, assim, dos meus pares, esse primeiro Cazuza, você ouvia a primeira coisa, você sabia que ele era muito bom. E o Cazuza era do Rio, apareceu antes do Renato, por exemplo, então foi talvez a primeira coisa que eu falasse assim, cara, aí tem alguma coisa muito especial no texto dele. Você ouvia Bilhetinho Azul, você falava, tem alguma coisa muito bacana aí, a parceria Cazuza Frejá. É uma dupla maravilhosa. Maravilhosa. Eles tinham um pé numa coisa mais antiga, assim, que eu já achava um pouquinho e tal, mas que depois eu reavaliei do blues e tal. Na época não tava na moda blues. Tava na moda você reinventar a coisa, era new wave, enfim. E hoje em dia você vê, são grandes canções, cara. Ali você já via que tinha alguma coisa muito especial. O Cazuza era uma pessoa exagerada mesmo, né? Ele não era aquilo, não era brincadeira. Não era, né? Você conheceu o Cazuza bem? Conheci. Assim? A gente não era amigão, que nem eu era com o Renato, mas eu conhecia. E o Cazuza era uma pessoa meio Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? Ele era a pessoa mais doce do mundo, que você tava, pessoa doce, sabe, amorosa, tomava dois, virava o demônio. Sai de perto. Vaza. Fique quem aguentar, né? Que aí ele virava o Cazuza da lenda, né? Então, mas o Cazuza, assim, o Cazuza mesmo é pessoa física, não a pessoa jurídica, era um doce de pessoa, uma pessoa super amorosa, super legal. E um monstro de talento, né, cara? Eu acho que... Eu sempre falo que, para quem escutou essa geração, eu cresci escutando todos vocês, né? E aí eu me vi adulto, assim, aí outras gerações vieram, em algum momento veio Los Hermanos, que é uma banda que eu aprendi a gostar, aliás. É boa, é uma boa banda, né? E tem aquela coisa da poesia. Só que, como eu acho que eu fui acostumado mal com caras como Leone, Cazuza, o próprio Renato, o poder de síntese do Cazuza era muito absurdo. Então, eu tenho que escutar uma música às vezes, Los Hermanos, eu fico tentando... É tipo ler Clarice Lispector e esperar que tenha uma ordem, um fim. Não vai ter. Ela vai ficar ali. E é meio isso que eu sinto nessas bandas, nesses artistas novos, assim, tipo Los Hermanos, que tem nessa... Novos é bom, né? Que já não são novos, 45 mil anos. Já. Não, porque as coisas novas não dá nem... Não tem mais rock and roll. Não tem. Né? Mas o Cazuza conseguia falar, tipo, o nosso amor a gente inventa e quando acaba... Cara, tem um dado importante que a gente tem que sempre Você concorda com esse poder de síntese dele? Concordo, e eu vou complementar isso falando isso. Tanto ele como o Renato eram homossexuais. Essas pessoas, os homossexuais, eles têm um outro sentimento, eles têm uma outra visão, uma outra energia, trazem toda uma outra coisa. Sabe? E eu acho que isso talvez fosse o diferencial deles. Eu não imagino que Cazuza seria tão genial se ele fosse heterossexual. Acho que ele não seria tão bom, acho que ele teria outra... E tem uma carga também de sofrimento. Você ser homossexual nos anos 70, 80 era diferente de você ser homossexual hoje. Muito diferente. Não sei se eles tinham que esconder dos pais, o Renato sofria muito de culpa, né? Ele tinha uma coisa culpada, não sei se o Cazuza tinha. Carregava essa culpa, né? Tinha uma culpa, porque aliás, Cazuza fala sua culpa de estimação, que eu acho essa frase maravilhosa, né? O poeta, né, por onde quer que eu vá, eu carrego minha culpa de estimação. Né? O poeta, né? E essas coisas formam você também, sabe? Uma pessoa que sofre, que é vilipendiada, que é coisa, tem muito mais coisas a dizer, muito mais uma vida interna que pode virar arte do que uma pessoa que é super protegida, que é super bem alimentada, querida, amada, sabe? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas faz total sentido. Tem esse dado. Você vê, os dois maiores gênios da minha geração, Renato e Cazuza, eram homossexuais. A gente tem Ney, e são grandes poetas. A gente não está falando de fazer uma musiquinha bonitinha, não. São gênios. São gênios, são tesouros nacionais, para mim. Assim, praças, pontes, viadutos tinham que ter o nome deles, sabe? Concordo. E o tempo vai
provar isso, que nós estamos certos. Sabe? Não, quando você escuta, é engraçado, que você, no momento hoje, independente do que você acredita, tipo, que país é esse? Brasil, ideologia, aí Teatro dos Vampiros. Cara, é tanta música que esses dois fizeram que se você colocar agora, Fazem sentido ainda. total né? sentido. Mas isso é a né? grande coisa da poesia, né? Fazer sentido em qualquer situação. Né? Eu não sei se eles eram tão gênios ou o nosso país que é tão Mas difícil de se transformar. Nosso mundo, eu diria. Caralho, mas é que ideologia é uma... Quando toca... Você sabe sempre... que eu nem acho uma das melhores coisas. Brasil eu acho genial. Não, Brasil é inacreditável. Aquele Ideologia não é algo... Dele se botar... Eu não gosto tanto de ideologia, não. Talvez porque eu não queira uma para viver. Mas é o Brasil, assim, o ponto de vista do cara oprimido, que o cara nem sabe por que ele é oprimido. Se você vê a letra, ele nem sabe por que ele é oprimido. Ele está se revoltando por se revoltar porque ele é oprimido e ele vê que tem gente que não é oprimida. Mas ele não questiona por que ele é oprimido. Se você vê.